Sejam bem-vindos ao podcast Memórias que Falam, um podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que apresenta os desafios e avanços da saúde pública, sempre com um olhar atento para as desigualdades que impactam a vida das pessoas. Esse podcast não seria possível sem o Programa Unificado de Bolsas da USP e tantas pessoas que fizeram e fazem parte desta construção. Alunos como a Fernanda, Lucas, Wes, Elza, Radika e Jaciara. Não podemos esquecer também a Alessandra, que administra o espaço, e a professora Maria Cristina da Costa Mendes. Também não seria possível sem você que nos acompanha e participa com a gente deste espaço plural que trabalha para receber todas as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Augusto, graduando do curso de Saúde Pública aqui da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e este é mais um episódio do podcast Memórias que Falam. E hoje nós temos uma presença ilustre, super especial, a professora doutora Cris Cabral. Bem-vinda, professora. Gente, super obrigada. É uma honra e uma responsabilidade enorme estar aqui. Estou bem contente e espero não decepcionar. Nunca, professora. Eu já assisti algumas aulas da senhora e não existe decepção. Fique tranquilo. A professora Cristiane Cabral, mais conhecida como Cris Cabral aqui na faculdade. Ela é professora associada do Departamento de Saúde e Sociedade, que discute inúmeros temas. Hoje a gente vai discutir gênero, mas eu queria que a professora se apresentasse e falasse um pouquinho quem é a professora Cris Cabral. Conta pra gente. Então, vamos lá. Já que são memórias que falam, acho legal isso, né? Assim, então, eu vou dizer, eu sou uma professora, né? Assim, eu não sei fazer outra coisa na vida, não sei estar aqui nesse lugar de ensino, pesquisa e extensão. Tenho uma formação, acho que, por um ponto de vista um pouco eclética, peronomútil, porque eu consigo misturar ela toda, né? Então, eu faço graduação em psicologia, faço formação de psicólogo, mas eu me encanto ainda na minha graduação pela saúde coletiva. Então, minhas iniciações científicas foram já na saúde coletiva, né, lá no Rio de Janeiro. E de lá eu vou para uma residência em saúde pública, né, e depois vou para o mestrado e doutorado em saúde coletiva. Ainda que sejam todos muito concentrados na área de ciências sociais e humanas, mas é esse grande guarda-chuva, né, da saúde coletiva que permite a gente fazer essa formação mais ampla e, ao mesmo tempo, também específica para alguns caminhos, né? Então, eu gosto de falar isso porque eu acho que me faz me identificar muito com essa casa onde eu vim trabalhar, que é a Faculdade de Saúde Pública. Então, é um pouco esse meu percurso. E aí, tantas coisas a gente faz depois, né? Mas esse é um bom percurso, eu acho. E conta pra gente, quando que a senhora iniciou aqui sua carreira dentro da Faculdade de Saúde Pública na Universidade de São Paulo? Então, eu cheguei em dezembro de 2013, né? Então, vamos contar de 14 para cá, né? Então, tem 11 anos que eu estou aqui na Faculdade de Saúde Pública sendo docente. Eu nunca tinha tido essa experiência de docência antes. Eu era pesquisadora do Instituto de Medicina Social da UERJ. E aí, fui aprovada no concurso para docência e comecei, né, essa aventura cotidiana que é de muitas paixões, né? Assim, de muitos olhos brilhando, muitas paixões, e isso acaba, eu falo que é a nossa cachaça, né? Que faz a gente fazer mil coisas, a gente faz pouco, faz mais, inventa mais coisas, né? Por causa dos olhos brilhando. Mas aqui dentro da saúde pública, quando a gente fala de saúde pública, saúde coletiva, dentro do Departamento de Saúde e Sociedade, nós falamos muito de gênero. Isso. E hoje nós vamos discutir esse assunto que é tão importante. E eu queria que a senhora explicasse para a gente por que a importância de discutir gênero dentro de espaços de saúde coletiva, saúde pública e até mesmo fora desses espaços, como uma sociedade como um todo. Eu vou começar pela saúde pública, né? Pela saúde coletiva, né?
Enfim, vou dar um passo atrás, que é entender o conceito de gênero, né? Que é, assim, é um conceito atualmente bastante complexo, né? Muito rebuscado, bastante complexo, mas que na sua origem, na sua essência, se a gente tiver que botar assim de modo muito claro, muito básico, é poder fazer as denúncias, né, das desigualdades de poder na sociedade, né? Desigualdades de poder que são produzidas pelo modo como a sociedade se estrutura. E aí o conceito emerge para denunciar justamente as grandes desigualdades produzidas entre homens e mulheres, né? E aí eu estou falando ainda de uma lógica completamente cis, né? Pensar a população não cis é uma coisa muito, muito, muito recente, é de agora. Mas, então, assim, ele emerge com essa pegada de poder denunciar as desigualdades sobre homens e mulheres na sociedade, né? E isso a gente está falando realmente, vamos lá, do florescimento desse conceito dos anos 60, 70, que o movimento feminista vai impulsionar muito, né? O movimento feminista da segunda onda, impulsionar muito, contestando, fazendo contestações sobre a condição da mulher na sociedade, né? E esse é um conceito completamente poderoso e atual até hoje, né? Porque continuamos com desigualdade entre homens e mulheres, mas também continuamos com desigualdade entre as mulheres. Continuamos com desigualdades entre os homens. E desigualdades que vão sendo atravessadas por outras formas também de produção de desigualdade e diferença, né? Que são as questões, por exemplo, sobre classe social, e, na verdade, a primeira onda, a grande onda de discussão era classe e gênero, né? Classe social e gênero. Então, a produção pujante dos anos 70, né, era sobre classe social e gênero. Nos anos 80, né, já com muita demanda e contestação do próprio movimento feminista negro, nos anos 70, nos anos 80, então começa a ter outro atravessamento que é falar, bom, mulheres têm que ser mulheres no plural, né? Porque vocês estão pensando nas mulheres apenas brancas, as mulheres negras têm outra condição ainda, né? Temos que pensar nessa pluralidade. Então, ele vai se complexificando de tal forma esse conceito, mas a sua essência é isso, é poder falar das desigualdades de poder que vão produzindo, vão produzindo muitas diferenças e desigualdades, muita subalternidade, muitas exclusões, né? Então, esse é um conceito muito importante para a saúde pública. Por quê? Porque os processos de saúde e doença estão imersos nessa produção de desigualdade, né? Estão colocados aí. Então, olhar como que gênero afeta processos de produção de saúde, processos de produção de doença, processos de possibilidade de cuidado, gênero está colocado nisso, né? A gente não, é uma forma também, eu diria assim, de contestar, né, o universalismo científico, né, esse mito do universalismo científico, ou, por exemplo, dos corpos universais, de uma suposta biologia universal, isso vai por terra com o conceito de gênero. E isso é fundamental para olhar o campo da saúde pública, né? Para mostrar essas diferenças, essas desigualdades em tudo isso, sabe? Então, ele ganha muita força nesse campo, também a partir dos anos 80 e 90, né? Sobretudo no final dos anos 80 e 90, quando a gente está pensando sobre a penetração do conceito de gênero no campo da saúde pública, né? E o quanto que ele vira realmente um elemento, um instrumento poderoso para a gente entender processos no campo da saúde, sabe? Então, realmente, ele é um conceito aliado, sabe? Você fala que é uma lente teórica aliada para a gente pensar processos no campo da saúde. Com certeza. Eu lembro que durante as aulas a senhora falava muito desse conceito da biologia como regra para definir os corpos. Então existe uma binaridade, ou é homem ou mulher, e principalmente essa binaridade, esse contexto de gênero que é utilizado muito ainda hoje por diversas pessoas no Brasil e no mundo. A gente vê nossa casa no legislativo utilizando esse conceito para justificar certas violências. Então, é importante a gente falar que, às vezes, o gênero, eu lembro que a senhora cita muito que o gênero não era dessa maneira antes, essa binaridade do corpo masculino e corpo feminino. Se a senhora puder falar uma frase, alguma coisa que relembre um pouquinho essa história para a gente, porque ela é tão importante. Então, essa, por exemplo, é uma das teorias, né, que a gente fala do sexo único, né? E a gente mostra, né, tem um autor que é muito importante para a gente nesse campo de estudos,
o trabalho dele é esse, é do início dos anos 90, que é o Thomas Laqueur, né, que ele vai falar, né, ele vai fazer um processo histórico sobre isso, vai fazer um estudo histórico sobre isso, ele vai falar dos gregos a Freud, né, pensando sexo, né, dos gregos a Freud. E aí ele vai mostrar que como existia, até ali por volta do século XVI, XVII, a teoria do sexo único, né? Que é uma teoria de Galeno, né? Em que a diferença não se dava por uma, como a gente vai chamar nas aulas, vai falar de uma certa incomensurabilidade dos corpos, isso que vai inventar é a biologia. Ele vai falar que era uma diferença de valor, né? Em termos de calor, por exemplo, calor dos corpos, né? Então, os corpos eram como se fosse assim, um modelo único, mas o que diferenciava homens e mulheres era, a parte da sua lógica e a explicação da lógica da anatomia, era a quantidade de calor que aquele corpo recebia no seu processo de desenvolvimento. Então, mais calor, os órgãos genitais, por exemplo, seriam externalizados, menos calor, não haveria esse desenvolvimento. E isso explicava um pouco a anatomia entre homens e mulheres desse corpo único, né? Então, não era essa dicotomia, né, incomensurável, que vai ser construída, né, pela ciência que emerge, né, da ciência moderna, que emerge no século XVI, XVII e XVIII, para justamente justificar lugares subalternizados das mulheres, né? Então, como eu faço a diferença entre homens e mulheres, né? Se usa a biologia dos corpos para produzir essa diferença. E aí tem vários estudos mostrando que, assim, por exemplo, o crânio da mulher é menor, então isso daria menos inteligência. As ancas e quadril é maior, então isso as tornaria naturalmente reprodutoras. E por aí vai, fazendo essa construção desses mitos do que é ser mulher, né? Da mulher que é menos preparada, que é mais fraca, que é para reproduzir e que, portanto, é para cuidar. Enfim, várias questões que foi uma forma de pensar como colocar a mulher, como a gente vai dizer com a Silvia Federici, dentro de casa, né? Como domesticar e colocá-la dentro do universo do doméstico e deixar o mundo público para os homens. Então, o mundo público do trabalho, da política, fica para os homens nessa nova organização societária que vai emergir a partir do século XVII e XVIII, né? O Laqueur mostra isso, né? Então, isso é muito importante para a gente, né? Porque além de tudo que as feministas estavam produzindo nos anos 60 e 70, a gente vai dizer assim, bom, se não está na biologia, se não está no corpo, e não está, né, que as feministas diziam isso, e não está no corpo, né, a gente pode mudar essa história, né? Então é uma questão de posição na sociedade, né? Somos iguais, e o conceito de gênero também vem pleitear isso. A igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de poder, né, entre homens e mulheres, somos iguais. É uma questão realmente de combater essas posições diferentes na sociedade, e não atribuir aos corpos ou à biologia, ou a esse tipo de biologia que se produz, né? Que aí produz tal da incomensurabilidade. Então, homem é para um lado, mulher para o outro, essas coisas são radicalmente distintas e não se misturam, né? Que é a lógica, por exemplo, que realmente está em vários representantes do nosso legislativo, né? Está de volta no Congresso e na Casa, né, Executiva nos Estados Unidos, soltando isso para o mundo inteiro, né? Esse tipo de retrocesso de compreender e de nem sequer problematizar as questões realmente sociais e políticas que isso produz diferença, sabe? Assim, de diferenciação na sociedade. Então... É importante, né, professora, discutir. É importante a gente falar que nós estamos gravando esse episódio no mês que nós tivemos uma ação nos Estados Unidos muito violenta com a população trans, onde define o sexo como 2, ou sexo de nascimento, o que é muito violento. Então, esses contextos, a gente falou agora do contexto biológico, eu queria falar um pouquinho também do contexto, o contexto cultural, o contexto que a gente vive hoje, provavelmente não só no Brasil como no mundo, mas como esse contexto às vezes é refletido dentro da saúde pública e políticas públicas realizadas às populações. Eu lembro que foi citado muito a John Scott, a Judith Butler, para falar desses contextos. E eu li um livro, se eu não me engano, da Bell Hooks, que fala E Eu Não Sou Uma Mulher. Isso.
E ela discute esses contextos não só biológicos da população feminina, mas ela também fala de fenótipos. E conta pra gente um pouquinho sobre esse contexto que a gente fala de raça, a gente fala de gênero mesmo, de orientação. Então, são temas muito raiz, muito complexos, né? Eu vou pegar essa frase, né? E eu não sou uma mulher, que ela vai trazer no livro dela, mas que é de uma mulher negra, né? Que está falando no século, acho que 18, né? A virada do 18 para o 19, no contexto americano, né? Falando do quanto que, usando essa frase, mostrando o quanto da desigualdade em relação ao que estava posto naquele momento em relação aos homens da sociedade e às mulheres brancas, né? E é uma frase muito importante para a gente discutir, então, outro conceito, né? Que é de interseccionalidade, para pensar, então, o cruzamento, né? Não o cruzamento, mas é paralelo de um cruzamento, mas para pensar essa composição entre gênero, classe e raça e racismo, né? Então, é bem importante isso. E aí você traz, né, uma outra dimensão, além disso, a dimensão da identidade de gênero, né? Que é um debate que acaba reflorescendo novamente, né? E é muito interessante ver isso, como que se ganha força nesse momento, a gente fala dessa construção de novas identidades políticas, né? Porque eu acho que assim, a gente esteve, agora está difícil, né? Mas a gente teve no momento de poder falar dessa pluralidade, poder sair dessa dicotomia, poder entender, e eu vou lembrar de uma outra autora que eu adoro, que é a Anne Foster Sterling, né? Que vai falar assim, ela vai ter a teoria dos 5 sexos, lembra dessa aula? Sim, a gente chegou até 40 e poucos, né? Não é suficiente, né? E ela lá atrás trazendo, por exemplo, questões sobre intersexualidade, que é uma outra coisa, né? Que é uma outra coisa. Então, eu acho que a gente viveu, eu lamento dizer não viveu, porque eu acho que a gente está vivendo, mas está muito mais difícil, né? A gente estava vivendo um momento de florescimento, de possibilidade de pensar e de questionar essa dicotomia dura a partir da biologia e de 2 modelos apenas, né? Então, acho que floresce os debates sobre intersexualidade, floresce a possibilidade de debate e das identidades trans, as diversas identidades, né? E é um debate cada vez mais crescente, até mesmo por conta da nomenclatura que vai se usar, né? Então, o movimento político está também se discutindo a própria nomenclatura. Isso é importante? É importantíssimo, porque, por exemplo, voltando para a coisa da saúde, né? Assim, a gente está no lugar de pensar políticas públicas de saúde, né? Então, como é que a gente pensa políticas públicas de saúde pensando nessas especificidades, nessas demandas, né? Não são iguais, sabe? Então, por exemplo, pensar nas demandas de homens trans, eu preciso pensar nisso, né? Preciso ter portas de entrada, preciso ter acessos distintos e garantir acesso, porque ali tem demanda de saúde, né? E que encontra um serviço, eu estou pensando nessa dimensão institucional, né? Um serviço que não está preparado para compreender, né, que tem demandas específicas, dá muito, no mínimo, mal-estar, para ser leve, né? Vou usar uma palavra muito leve, né? Pode usar violência. Violência, preconceito, né? Dá muito sofrimento, o termo é esse, né? Dá muito sofrimento, sabe? Não respeitar a identidade do outro, né? Não respeitar a identidade da outra pessoa, né? Então, eu acho que a gente viveu, acho que momentos importantes no final do século XX para cá, de poder colocar isso em pauta, tirar debaixo da mesa, trazer de volta, colocar em pauta, né? E infelizmente a gente está, isso, tem uma briga política, mas a gente está enfrentando momentos de muita violência e muito retrocesso, porque querem, isso, né? A gente brincava assim, quando aquela coisa foi eleita, assim, ninguém vai voltar para o armário, né? Não querem trancar todo mundo de volta. Não dá, mas então, é isso, não dá, mas a briga é boa. E o problema é que onde tem violência,
né? Tem muito sofrimento. E tem sempre um lado que tem mais força. Esse é o problema, né? E isso causa isso. Assassinatos, por exemplo. Está falando disso, né? Somos o país que mais mata pessoas trans. Sim. Né? Você está falando disso, de ceifar vidas, nesse nível de sofrimento, sabe? Assim, de violência atrás de violência. Então, a gente tem que discutir essas coisas. Nós somos no campo da saúde. A gente tem que dizer, olha, 1 mais 1 não é igual a 2. Não necessariamente, né? Tem muito mais do que essa vã inocência aqui que veio lá do século XVIII, sabe? O mundo é um pouquinho mais plural, né? E a gente tem que saber lidar com essa pluralidade. Esse eu acho que é o grande barato da vida, entendeu? Assim, lidar com isso. Tem lugar para todo mundo. Verdade. Na verdade, vou me corrigir. Deveria ter lugar para todo mundo. Verdade. Aí sim. Professora, a senhora falou muito de violências agora, a gente entrou no contexto de um pouquinho mais do gênero, a gente falou também de história política, e eu queria entrar com a senhora sobre a história um pouquinho do Brasil, e uma história recente. O PL 1904, que a gente enfrentou no ano de 2024, uma proposta bizarra, que equiparava o aborto de 22 semanas. Detalhe, gente, aborto é legal no Brasil, e a professora vai explicar um pouquinho melhor, em diversas situações, independente da idade gestacional. Então, não importa se você está com 22 ou 30, o aborto legal é legal. Mas nós tivemos uma PL, a PL 1904, em 2024, que equiparava o aborto acima de 22 semanas ao homicídio. Conta um pouquinho para a gente sobre essa violência que a população feminina enfrentou e ainda enfrenta. Assim, enfrentou e enfrenta mesmo, porque todos os dias na Câmara, né, no Senado, na Câmara sobretudo, que depois vai para o Senado, entra 1, 2, 3 PLs nessa direção, tá? Não parou no PL 1904, a gente continua fazendo levantamento, acompanhando, assim, tem um cobre e cola e aparece um novo PL todos os dias, né? E esse PL 1904, ele é terrível, porque ele simplesmente criminalizava, né, a mulher que precisava, e em qualquer situação, nada nem só os 22, tá? Foi bem grave, a gente foi olhando, assim, a coisa era pior ainda do que imaginava. Criminaliza a pena, não só criminaliza o aborto legal, que é uma loucura, né? Criminalizar o aborto que é legal, né? E colocava uma pena muito maior, né? De quem cometia o estupro, por exemplo, né? Equiparava a pena de homicídio, né? Que é 30 anos de reclusão. Então, a gente foi dizer, né, assim, peraí, qual é o contexto? Então, assim, no Brasil a gente tem três possibilidades de fazer aborto legal, né? A gravidez decorrente de estupro, ela pode ser interrompida. A gravidez que coloca em risco a mulher em risco de morte, ela deve ser interrompida. E gravidez feto-anencefalo. Nessas 3 condições, o aborto é legal. Ponto, acabou. Não se fala em idade gestacional. Não tem porquê, né? Por exemplo, eu posso ter uma mulher, e tenho, de 28 semanas, que ela vai morrer se aquela gravidez não foi interrompida. A questão é a vida dela, né? Enfim, esses 3 ficaram realmente sob ameaça, e, sobretudo, o aborto com mais de 20 semanas, que eles trouxeram à baila essa questão das 20, 22 semanas, né, equiparando a interrupção ao crime de homicídio e, portanto, a pena da mulher seria de quem matou, né, 30 anos de reclusão. E a gente começou a gritar, dizendo que criança não é mãe. Por quê? Né? Porque quando a gente olha para o contexto brasileiro, as gestações, né, boa parte das gestações, né, isso, tem muita gestação decorrente de estupro e são de meninas, né, 10 e 14 anos, né. A gente olha os dados estatísticos e verá um tanto de partos e nascimentos nessa faixa etária e um pouquinho só de gestações ser interrompidas. Por quê, né? 1000 questões, porque é isso, as pessoas não sabem que têm direito, são dissuadidas no caminho, é aquele episódio daquela juíza de 2003 que aguenta mais um pouquinho, sem pensar nos riscos de morte, né,
que aquela criança está correndo a levar uma gestação a termo, quer levar uma gestação a termo de uma situação de violência. E de violência, né, que a gente também já sabe disso, que é cometido dentro de casa, né? Acho que o imaginário social continua pensando que estupro é aquele estupro que aparece nas novelas, né? Ou em filmes de Hollywood, que é uma pessoa desconhecida que aborda uma mulher na rua erma, né? No beco, erma, à noite, e comete a violência. Só que não, né? O que a gente está falando é de 90%, 94%. São repetidas violências que acontecem dentro de casa por pessoa conhecida. Então, é pai, é padrasto, é irmão, é tio, é vizinho, é primo, né? Então, é um absurdo querer tirar esse direito, né, das pessoas que gestam, né? E colocar tudo no mesmo bolo, porque junto vem, claro, os outros PLs, que é tentar, que é isso que tem uma profusão no Congresso, né? Tentar garantir a tal vida desde a concepção, né? Né? A vida desde a concepção significa obrigar mulheres que estão gestando e têm risco de vida perder sua vida, obriga a pessoas que estão gestando em função de estupro levar isso adiante, pessoas que estão gestando bebês anencéfalos seguir com essa outra violência. A gente fala que isso é tortura, né? Levar adiante uma gestação. É isso, torturar as pessoas que estão grávidas até o final. E esse PL foi isso em 2024. Né? Mas não se engane, assim, todo dia tem um novo propondo a história da vida desde a concepção, sabe? É uma batalha imensa, porque a gente está falando, né, da vida das mulheres, né, e não daquela célula que é um vir a ser, sei lá quando, né? Pouco importa. A gente está falando desse peso que a gente tem que olhar para as mulheres, são elas que estão aqui, são essas vidas que estão sendo ceifadas, né? Enfim, é um pouco essa história do PL 04 e a queda de braço que está, não só no Brasil, né, assim, em vários países, sobre o direito a interromper uma gestação, entende? E aí, claro, a gente foi conversar ainda mais, tentar explicar para a sociedade, mas por que chega às 20, 22 semanas? Porque, gente, imagina uma menina, 11, 12 anos, está sendo, né, violentada, 2, 3 anos dentro de casa, de repente começa a barriga a crescer, até ela conseguir perceber que aquilo é uma gravidez, né, ou algum outro responsável perceber, denunciar. Isso leva muito tempo. Aí você chega no serviço, o serviço diz, não, eu não sei. Aí chama o conselho tutelar, e chama sei lá mais quem. Então, são semanas que vão passando. Quando você vê, já está com 25. E são semanas violentas para essa pessoa. Muito violenta. E tem um caso que a gente estudou, que é o caso que a gente chama de caso da menina do Piauí. Que, assim, a mãe percebeu logo. Ela chegou no serviço com 12 semanas. O serviço, né, os profissionais inventaram tantas barreiras, né, que foi indo, sabe? E não conseguiu, porque uma semana tinha que esperar uma ultrassonografia, que não precisa. A outra semana tinha que esperar não sei o que lá. E foram inventando coisas, sabe? Assim, medonho. Sabe? Assim, medonho. Então, fazem a pessoa no ultrassom ouvir o coração, o batimento cardíaco, só que é isso, assim, a gente fala assim, a gente aprendeu isso no curso que a gente deu semana passada, né, assim. Curso de férias da FSP, a Guab em 2026, incrível. Incrível, a gente aprendeu isso, né, assim, por exemplo, a gente fala de morte cerebral, né, para poder falar, olha, aquela pessoa não tem mais como, precisa desligar os aparelhos, né, porque tem uma morte encefálica, né, o coração está batendo, porque o tronco encefálico que faz manter o batimento cardíaco, né, e sozinho não é nada, né, e aí faz essa idiotice, não tem outra palavra para falar, idiotice, estupidez, que faz a pessoa ouvir o batimento cardíaco, mas não tem cérebro fechado, anencéfalo, não tem cérebro, entendeu? Assim, então, que vida. Os estudos dizem, aparentemente, a senhora pode dizer melhor, que essas não são crianças, esses fetos, eles não são crianças, hein, gente? Vamos lembrar, são fetos.
eles, ancéfalos, eles provavelmente, a mãe existe uma grande chance de abortar esse feto, o que vai gerar uma violência para ela. Eles não, se não abortar, eles não vão viver muito. Isso é correto, professora? Sim, às vezes dura 1 minuto, 2 minutos, né? Fora aquelas que são obrigadas a levar a gestação até o final, né? É isso, fora da vida uterina, vai ver 1, 2, vai, né? Ter algum tipo de sinal por 1, 2 minutos, mas não tem que ter mais nada, não tem cérebro, né? Não tem essa parte da massa encefálica feita, por exemplo, né? Então, falando dos fetos anencéfalos, né? Então, assim, e aí o ouvir o batimento cardíaco não é nada, as pessoas têm que entender que isso não é ali que está a vida, né? Não é isso, o debate sobre vida é uma outra coisa, entendeu? E de que vida a gente está falando. Na verdade, eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco isso, né? Assim, entender melhor essas dimensões do que a gente está chamando de vida em qual campo, sabe? O campo religioso é uma coisa, o campo da biomedicina é outra coisa, né? E a gente está nesse imbróglio aí. Com certeza. Professora, ainda um pouquinho nesse tema que a gente conversou, que eu acho super importante, essa violência de gênero que é aplicada a pessoas jovens, às crianças. A senhora citou que existem diversos partos realizados por crianças de 10 a 14 anos. Lembrando, partos de 10 a 14 anos é violência, é um estupro de vulnerável, não é? Então, e ainda aqui no Brasil nós temos, se você puxar no DataSUS, nós temos um número que eu acho que bate os milhares de partos anualmente no Brasil, dessas crianças que estão gestando aí. Então, qual a importância da gente discutir gênero com esse jovem? Não, vamos pular um pouquinho já a idade, mas os jovens, e discutir a importância do gênero quando a gente fala dessas crianças. Eu costumo brincar, quando eu dou aula sobre gênero, né, que assim, a gente vem ensinar essas coisas no jardim da infância, né? Porque é para além de discutir essas questões sobre as diferenças de poder na sociedade, como eu comecei falando, né? Mas é entender sobre identidade, é entender sobre respeito ao meu corpo e ao corpo do outro, é entender sobre formas de relacionamento e negociação. Isso tudo a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E aí, por exemplo, discutir sobre isso, né, nas escolas, que é como respeitar o coleguinha, o corpo do coleguinha, é importante. Como estranhar coisas que alguém vai chegar num toque mais estranho e contar para alguém da sua confiança é importante. E a gente não fala nada sobre isso em lugar algum, né? Então, eu estou aqui já indo para um outro campo que a gente vai defender, que também é um campo que eu trabalho, que é sobre educação para a sexualidade, né? Então, pensar nessa dimensão da educação para a sexualidade, né, desde cedo, vai ensinando para as crianças, né, os limites sobre o corpo, o respeito ao corpo de si e ao do outro, como negociar, a coisa que não é não. Então, às vezes, o carnaval e tentando dizer, gente, olha só, não é não, não é talvez, não é não. A gente tem que ensinar para os adultos que não é não, né? As crianças também, né? Então, são coisas que a gente precisa colocar na mesa sem medo, que é para preparar, por exemplo, meninas a desconfiarem quando estiverem sendo abusadas e saberem, ou estiverem em situação de risco de abuso, e saber a quem recorrer, como recorrer, porque às vezes não é realmente dentro de casa o lugar mais seguro também para recorrer, né? A gente sabe, tem muitas questões dentro da própria família em relação a isso. Eu não sei se eu respondi, mas de fato, assim, a gente, eu já não me lembro mais de cabeça os números, mas é como se fosse assim, ó, do tipo 28 mil partos, ou 28 ou 16 mil, já não sei, mas é isso, da cifra dos milhares de partos que o DataSUS registra de 10 a 14, e tivemos, sei lá, em 2023, 300 abortos legal feito nessa faixa etária. Então você fica assim. Onde está o acesso? Cadê o acesso? As pessoas não sabem que tem o direito. E realmente, pela legislação brasileira, né, gravidez abaixo de 14 anos é estupro presumido. Né? É estupro de vulnerável, é estupro presumido. Aquela pessoa tem o direito de um aborto legal.
e engravidou porque a gente falhou em diversos números. Falhou porque não estamos falando sobre sexo e sexualidade, falou porque não estamos falando de contracepção, não estamos falando de violência, não estamos falando é isso, não estamos falando de tudo isso com esses jovens e essas jovens, sabe? Não estamos falando, é um silenciamento ainda absurdo no contexto brasileiro, né? As famílias não falam, a escola tinha um pouco, sobretudo a partir dos anos 80, né? Com todo o investimento que foi feito nessa parte da educação por conta da epidemia do HIV/AIDS, isso vem refluindo muito fortemente, né? Refluindo por muitos motivos também. Refluindo porque tem esse backlash moralista, refluindo porque o HIV/AIDS, a epidemia, muitas aspas do que eu vou falar agora, parece que deixou de ser um problema, sabe? Assim, não se fala mais com peso que a gente falava lá nos anos 80 e 90, né? Porque agora tem medicamento, não é mais aquela doença mortal como eu vi na época dos anos 80 e 90. Eu perdi, como população queer, eu perdi conhecidos nos anos 90 para o HIV. Mas ele continua aí, né? Então, assim, aí a gente teve um investimento absurdo nessa área sobre sexualidade, educação sexual nos anos 80 e 90. Eu falo assim, o tema do sexo entrou na escola, né? E que foi ótimo. E ele vai refluindo, perdeu a carona do HIV, em certo sentido, perdeu essa carona e não conseguimos manter lá. Porque aí entra de novo família, que acho que às vezes tem que falar, não tem, entra de novo os cursos de igreja, né? E aí tem uma disputa grande em cima dos currículos escolares sobre esse conteúdo, entende? Mas como vamos preparar as pessoas para o exercício da sexualidade? Ou a gente vai continuar achando que os bebês caem da cegonha, entendeu? Não é. Não funciona dessa maneira. Não, então tem que falar. E aí tem que falar o quanto antes, né? É um aprendizado, e não é falar uma vez. Porque isso não é uma informação apenas, né? Não é do nível da informação. É assim e acabou. Como se faz geralmente nas aulas de biologia. É assim que engravida. Não. Tem muitas camadas para ele estar conversando e a gente entender o que é essa responsabilidade consigo mesmo e com a outra pessoa, né? Então tem uma formação, eu falo que tem essa socialização para ser feita com as crianças e adolescentes, entende? Isso está parado no tema. Quando a gente fala de educação dentro do tema gênero, do contexto gênero, é importante, eu acho, que a gente lembrar, por favor, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente fala de violência de gênero, é uma população muito específica. São as mulheres trans, todos os tipos de mulheres, inclusive as mulheres trans, são a população negra, a população mais pobre, privada de liberdade, em situação de rua. Então, às vezes, é muito tranquilo para uma sociedade que está lá em Brasília, olhar isso como não problema. Porque uma pessoa branca, quando ela engravida, ela consegue fazer o turismo do aborto. Isso. E para diversos países que realizam esse aborto e fazer de maneira segura. E quem está morrendo é uma população muito específica, quando a gente fala de aborto ilegal, quando a gente fala de violência de gênero. É uma população extremamente específica. A gente costuma dizer que é isso, né? Assim, são as jovens e mulheres, né? As meninas, as pessoas mais jovens, as mulheres pretas e pobres, por conta disso. Né? Assim, não tem dinheiro para pagar uma clínica. É isso. Uma coisa é o aborto legal. O aborto legal, ele vai ser seguro, porque ele está dentro de uma instituição hospitalar. Ele é hiperseguro? Não. Porque ainda tem muitas violências que acomete dentro da instituição onde aquela pessoa está. Né? Agora, o aborto clandestino, ele é sempre inseguro? Não. Ele é inseguro para quem não tem dinheiro, para quem é pobre. Porque para quem tem dinheiro, vai naquela clínica ali e vai ter um tratamento VIP, não tem nenhum problema, nenhuma celeuma. Agora, a pessoa, né, que é pobre, não tem dinheiro para aquela clínica, não vai conseguir o medicamento necessariamente correto nas doses que precisa, sabe? Assim, não tem, então ele se torna inseguro, e é isso a grande hipocrisia, né? Que a gente sempre fala, assim, as mulheres
brancas e mais abastadas engravidam de forma imprevista? Sim. Elas levam a gestação a termo? Não, não necessariamente, porque elas têm como fazer o aborto, né? As mulheres mais pobres engravidam de forma imprevista, por estupro, por outros acidentes? Sim. Elas têm como fazer um aborto seguro? Não. Né? É isso, o aborto legal tem 1000 barreiras nesse caminho, o aborto clandestino é outras 200.000. Né? Então, é isso, é essa desigualdade gigantesca que vai produzindo violência em cima de violência e produz mortes. Né? E quando a gente está falando de aborto, está falando de morte. Mulheres que morrem, né? Ou mulheres que ficam com muitas sequelas em função de abortos inseguros, sabe? Abortos clandestinos. Então, a gente está falando de morte, né? Quando está falando disso. É verdade, professora. A gente agora vai começar a caminhar um pouquinho para o nosso final. Eu já deixo o convite para voltar e eu quero continuar essa conversa sobre a violência sobre o corpo feminino, incluindo o aborto, que eu acho que é muito importante. Nesse tempinho que a gente tem aqui hoje, a gente não consegue discutir nem 10%. Então, para a gente encerrar, eu queria que a senhora colocasse para a gente qual a importância da memória de gênero na construção da sociedade. Olha, eu acho fundamental a memória de gênero, né? Assim, eu acho fundamental por muitos caminhos, assim. Vou falar um que tem me incomodado muito, sabe? E aí, tem gente que não vai gostar de ouvir o que eu vou falar agora, não. Mas eu vou falar assim mesmo. Tem uma questão geracional importante, sabe? Pensar, por exemplo, né, assim, o quanto que teve um labor feminino para as mulheres poderem votar, né? Primeiro movimento das sufragistas, para a gente conseguir voltar a começar a ser sujeito político de volta no cenário, né? Está lá no início do século, né? Do século passado, né? Isso faz parte dessa memória de mostrar o quanto que tem um labor feminino, né, para tornar as mulheres seres políticos, para batalhar por direitos humanos das mulheres, né? E a gente vai esquecendo dessas coisas e vai, às vezes, tentando inventar a roda agora. E pisando, sabe, assim, sobre os ossos e esqueletos de quem batalhou muito antes, para a gente poder estar aqui hoje, né? Então, assim, tem muita gente antes de mim que veio, que lutou para, por exemplo, ampliar o acesso à educação, as mulheres terem acesso à educação, ter acesso à universidade, né? E ter uma mulher hoje na universidade, né? A gente ainda olha para a Universidade de São Paulo e vê um desequilíbrio grande entre professores e professoras, né? Sem contar, por exemplo, vou nem falar de professores ou professoras trans. Nem sei os números, deve ser na mão. Eu acho que aqui na FSP nós não temos nenhum. Aqui não tem nenhum, né? Mas na USP, sei lá. Reitor, vamos resolver isso, hein? Quantos? Mas veja, a questão para a gente estar aqui, teve gente que trabalhou muito antes, para a gente estar fazendo hoje. A gente tem uma obrigação de continuar, que eu vou chamar nesse processo civilizatório, sabe? Assim, de busca de direitos humanos para todas as pessoas, né? Então, assim, eu acho que pensar a memória de gênero é pensar isso, pensar ondas feministas, movimento feminista, e não tem como desacoplar do feminismo esse debate, não desacopla, pelo contrário, né? Falar dos movimentos feministas que vieram antes para ir traçando esse caminho, sabe? E aí é isso, lembrei de cara das sufragistas, né? Assim, para começar esse debate, mas tem muitas outras ondas e outras frentes de batalha. E aí eu acho que pensar isso a partir da memória, quem são, reconhecer, porque senão fica parecendo que isso tudo está dado, né? Que é quase que óbvio, não, isso tudo foi conquistado, né? E é o que a gente fala, se foi conquistado, a gente também pode perder, né? E aí tem uma frase que uma colega minha fala sempre, que eu amo, que ela fala assim: não podemos nunca nos aposentar do feminismo. Por quê? Porque todos esses direitos, eles foram conquistados, eles não estão escritos em pedra, eles não existiram desde sempre. Então a gente tem que estar vigilante para não perdê-los e na luta para ampliá-los,
sabe? Então, eu acho que a memória tem essa função, sabe? Se reconhecer o passado, né? Para dar laço para a gente pro presente e caminhar para o que a gente quer no futuro, entende? Que bacana, professora, que lindo. Muito importante. Lindo, necessário, importante. Professora, eu queria agradecer muito sua presença. É sempre fantástico estar aqui. Estar numa sala de aula, estar no espaço com a senhora. Gente, não deixem de consultar o calendário da FSP. Novamente eu falo, a Faculdade de Saúde Pública é um espaço público. Ocupem todos os corpos, ocupem esses espaços. A faculdade, a USP, é para você. Eu sei que é difícil, porque foram anos, né, de violência, falando que não, mas sim, a USP é para todas, todos e todes. Então, ocupem os espaços, venham. Professora, se alguém quiser entrar em contato, saber mais, tem um e-mail, talvez, que as pessoas possam entrar Tem em meu contato? e-mail institucional, que aí é o Cabral, C de casa, S de Silva, né? Então, cabralcs@usp.br é o meu e-mail institucional. E eu acho que é isso, assim, a gente vive fazendo eventos, né, não só para a gente, todos os nossos eventos sempre têm as portas abertas, a gente está sempre colocando esses debates em cena, né? Tem as nossas disciplinas de graduação e de pós, que a gente sempre tem vagas para pessoas de outras unidades, pessoas de fora da USP, são sempre todas as pessoas são sempre muito bem-vindas, porque eu acho que é isso, é o lugar de compartilhar, é isso, de compartilhar, né? Compartilhar conhecimentos, porque também chegam novas demandas que faz a gente repensar, se enriquecer, são novos desafios, e eu acho que isso vai fazendo a gente manter isso pulsante, sabe? Então, acho que é isso. Ocupem. Ocupem, gente. O nosso podcast não seria possível sem o Programa Unificado de Bolsas, qual eu faço parte, eu sou aluno. É um programa super importante de permanência e tem vários outros. Não seria possível sem os nossos convidados, o tempo, muito obrigado. O Adolfo, que cuida de toda a parte técnica, a Alessandra, do Centro de Memória, a aluna PUB também, a Elza Feitosa, e a nossa professora Cris Marques, são as nossas crises aqui da FSP, a professora Cris Marques, que cuida do Centro de Memória há vários anos com muito carinho e com muita competência, e isso é importante. Então, se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, coloquem o que vocês querem ouvir, dando ideias de temas, não é? Que são super importantes. E se você quiser também estar por aqui, coloque, fale, eu quero participar do podcast. Quem sabe a gente não consegue acomodar todo mundo aqui, todas as pessoas nesse espaço, tá bom? Muito obrigado a todos, todas e todos. Um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo mês, um ótimo ano. Obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo.